Então, seu nome é? Paulo. Paulo e? Paloma. Paulo e Paloma. Diga aí, Paulo, como é que era a sua vida antes da terapia do amor? Eu me lembro que eu tinha dentro de mim que a primeira pessoa que eu tivesse um relacionamento sério seria para me casar. Isso mesmo no mundo, mesmo eu vivendo uma vida totalmente errada. E era algo que não existia. Eu tentava ter um relacionamento com alguém, não dava certo. E assim eu cheguei na igreja, com a vida sentimental totalmente destruída, totalmente frustrado. E aí, o que aconteceu? Você fez algum voto com Deus? Como que essa situação mudou? Então, pastor, assim que eu cheguei na igreja, eu já era da igreja desde a infância, então na minha adolescência eu saí, fui fazer o que eu bem entendia da minha vida. E ao eu voltar na igreja nos meus 19 anos, assim que eu cheguei na igreja, eu ouvi, né, a palavra, e foi dito sobre o dízimo, sobre o voto com Deus. E é algo que eu entendi que se eu não fosse fiel a Deus, eu não ia conseguir ser fiel a mais ninguém, a nenhuma pessoa, a um relacionamento. Pastor, dali em diante Deus já começou a me moldar, como o senhor até disse. Porque quando a gente é fiel a Deus, Deus passa a ser fiel a gente. Porque não faz sentido eu não ser fiel a Deus e Deus me guardar, Deus me abençoar, Deus está ao meu favor. Então, a partir dali, Deus ele passou a estar ao meu favor. Deus ele passou a ser fiel a mim, da forma que eu estava sendo a Ele. E a Paloma, como é que chegou na igreja? Eu cheguei com a vida destruída, né? Porque eu nasci numa família que não tinha base familiar. Aí eu fui também abusada sexualmente na infância, por também ausência da minha mãe, sempre me deixar na casa de parentes para sair, aquela coisa. Então fui muito jogada assim ao mundo. Meus pais viviam brigando, né? Tinha agressões verbais, físicas. Então eu cresci sem exemplo nenhum de pai e mãe, assim. Por mais que eles me orientassem, me aconselhassem, eu não via um exemplo, então aquilo ali para mim não tinha um peso. E aí eu tentava me preencher, né, com relacionamentos, com drogas, bebidas, vaidade, prostituição, e nada preenchia dentro de mim. Se envolver com meninas? Eu me envolvi 2 anos com uma menina, fui noiva dela, mas assim, era um relacionamento totalmente abusivo. Eu tinha que ficar 24 horas com ela no telefone, onde eu ia, eu tinha que avisar onde eu estava indo. Quando eu ia para lá, a gente sempre brigava, ela me batia, era um inferno, sabe? Mas assim, eu me sujeitava a tudo aquilo porque eu estava procurando viver, eu estava procurando um sentido de viver. Só que, graças a Deus, aí a minha mãe viu, né, uma programação, aí a jovem falou que venceu tudo isso através do nome do Senhor Jesus, e minha mãe falou, ali que eu vou encontrar a libertação da minha filha. Ela, vamos filha, vamos comigo, eu nunca me esqueço, pastor, eu cheguei na terapia do amor, na reunião de 3 horas da tarde, no dia 5 de novembro de 2015, não tem como esquecer. E ali o pastor pregou sobre a oferta, sobre o dízimo, da nossa fidelidade com Deus, que você estaria ali cumprindo uma aliança com Deus, e você veria resultado disso, né? Aí eu fui e me entreguei. E ali eu entendi que o problema não era minha mãe, era meu pai. Era eu. Eu tinha que ouvir a voz de Deus. Ele estava me dando assim um ensinamento. Você vai vencer através da minha palavra. Eu cria na palavra dele. Até hoje eu creio no nome de Jesus, tudo. E aí eu fui me lançando para Deus. Aí até que a gente se reencontrou na igreja. Que ele é meu amigo de infância. E aí Deus fez tudo novo. Ele me ensinou como ter um caráter, porque eu passei a ter caráter e palavra com Deus, então ele esteve comigo. E aí ele me ensinou como palavra empenhada, né? Sim, senhor, a prática. Não só falar, Jesus, eu te aceito, mas eu te aceito de verdade. Nos meus atos, pensamentos, em tudo, por completo. E ele me abençoou por completo. Me ensinou a ser uma mulher de Deus, ter caráter, comportamento, ter sabedoria, ter paz, que hoje só de eu respirar, sem sentir aquela aflição assim, no fundo da alma, já é tudo para mim. Hoje tem paz, Sim, Senhor. Tem o Espírito Santo. Sim, Senhor. E quanto tempo de casados? A gente fez 2 anos. E o casamento, como tá? Hoje, pastor, hoje a gente vive bem. Hoje a gente é casado, já como ela falou, 2 anos. Hoje, através da fidelidade que nós temos com Deus, Deus tem abençoado. Antes eu trabalhava, tinha aí um salário mínimo, e já trabalhava assim que eu cheguei na igreja. Hoje a gente tem uma condição boa, estável. Hoje a gente tem nossa própria empresa. A gente já não mora mais com
de favor, de casa, de familiar. Não, a gente tem nossa casa própria. A gente... Enfim, Deus, Ele fez com que tudo viesse a cooperar. Mudou, transformou por completo. Por completo. Hoje não tem uma coisa que fique faltando. Continua no altar? Com certeza. Vão parar? Não. Bem forte para Jesus. Graças a Deus.